Você já sentiu isso? Aquele arrepio súbito, a sensação de que uma peça se encaixou em um quebra-cabeça que ninguém mais sabia que existia. Você olha ao redor e as pessoas continuam suas vidas, cegas para a conexão que, para você, brilha com a intensidade de um farol na escuridão. Um padrão na conversa, uma sincronicidade nos eventos, uma verdade oculta nas entrelinhas do cotidiano. É uma sensação poderosa, quase divina. A sensação de ver o que ninguém mais vê. Se essa solidão e essa clareza ressoam com a sua alma, se inscreva e ative as notificações, porque hoje vamos mergulhar fundo no labirinto da mente, guiados por um dos pensadores mais provocativos do século XX. O filósofo Alan Watts não apenas entendia essa sensação, ele a dissecou, e no coração dela ele encontrou um perigo. Um perigo tão sutil e inesperado que a maioria de nós o confunde com genialidade, com despertar. A pergunta que nos assombra hoje é: você vê o que ninguém vê? Alan Watts revela o perigo inesperado que se esconde por trás dessa dádiva. A mente humana, por sua própria natureza, é uma máquina de encontrar padrões. A psicologia chama essa tendência de apofenia, a experiência de ver conexões significativas em dados aleatórios ou sem sentido. Nossos ancestrais precisavam disso para sobreviver. Ver um padrão em folhas se mexendo poderia significar a diferença entre identificar um predador ou ser a presa. Essa habilidade está gravada em nosso DNA. Mas em um mundo saturado de informação, onde os predadores são mais abstratos e as conexões infinitas, essa ferramenta de sobrevivência pode se transformar em outra coisa. Ela nos oferece uma narrativa, uma sensação de controle e compreensão em um universo caótico. E quando somos os únicos a ver essa narrativa, ela nos oferece algo ainda mais viciante. Um senso de identidade. A identidade do escolhido, do despertar, daquele que decifrou o código. E é aqui, nesse exato ponto de satisfação, que a armadilha se fecha. Essa habilidade de conectar os pontos se sente como um superpoder. Mas cada poder, não importa quão iluminado pareça, projeta uma sombra, um custo oculto que cresce silenciosamente na escuridão da nossa própria mente. O que acontece quando a busca incessante por padrões se torna ela mesma a mais invisível das prisões? A transição de um insight genuíno para uma ilusão autoimposta é traiçoeiramente suave. Ela não anuncia a sua chegada, ela se infiltra em nossa percepção como um veneno lento e doce. O padrão comportamental começa de forma inocente. Você passa a consumir informações que reforçam sua visão de mundo única, um fenômeno que a psicologia cognitiva chama de viés de confirmação. Não é um ato consciente de engano, mas um desejo profundo de validar aquela sensação de clareza. Você começa a desconsiderar explicações mais simples, mais mundanas, em favor da sua complexa teia de conexões, porque as explicações simples não alimentam essa sensação de ser especial. Pouco a pouco, uma barreira invisível se ergue entre você e os outros. As conversas se tornam frustrantes. Eles não entendem, eles estão adormecidos. O isolamento, que antes era um subproduto da sua visão única, agora se torna uma prova dela. Cientificamente, o que está acontecendo é uma tempestade perfeita no cérebro. O neurotransmissor dopamina, frequentemente associado ao prazer, também desempenha um papel crucial na motivação e na atribuição de significado. Quando você encontra um padrão que se encaixa em sua teoria, seu cérebro libera a dopamina. É uma recompensa química. Um clique que diz, sim, isso é importante, continue procurando. Isso cria um ciclo de feedback vicioso e poderoso. Você busca padrões, encontra um, recebe uma recompensa de dopamina e essa recompensa o motiva a buscar ainda mais padrões com ainda mais intensidade. Sua percepção da realidade começa a ser moldada não pela evidência objetiva, mas pela busca dessa recompensa neurológica. A mente começa a construir uma arquitetura de crenças cada vez mais elaborada, onde cada peça se encaixa perfeitamente na outra.
É uma fortaleza lógica, impenetrável por fora e absolutamente convincente para quem vive dentro dela. Cada novo dado é torcido, cortado ou ignorado para que sirva à estrutura já existente. Nós construímos este intrincado castelo de pensamento perfeitamente coerente dentro de seus próprios muros, mas qual é a natureza da fundação sobre a qual ele foi erguido? É a rocha sólida da realidade ou é a areia movediça de uma criação muito mais sofisticada? A manifestação do próprio mecanismo que Alan Watts nos alertou a observar com mais cuidado. O ego? O ego, na psicologia moderna e em muitas tradições filosóficas, é o nosso senso de eu. É a história que contamos a nós mesmos sobre quem somos. E essa história precisa desesperadamente de um protagonista memorável. Para a maioria, o ego se apega a coisas externas, carreira, posses, status social, mas para a mente que vê o que ninguém vê, o ego encontra um alimento muito mais refinado e potente, a superioridade intelectual ou espiritual. Esta é a armadilha mais perigosa que Alan Watts apontou. Ele observou que no Ocidente, muitas pessoas se aproximam da espiritualidade ou da filosofia como uma nova forma de competição. O objetivo não é a libertação, mas sim adquirir um novo e melhorado ego. Você não é mais o João que é gerente de banco. Você se torna um João que compreende a natureza do universo. É uma promoção sutil, mas infinitamente mais poderosa. O ego troca suas roupas velhas e gastas por vestes brilhantes de iluminação e consciência. A identidade do vidente se torna a nova peça central. O perigo aqui é que essa forma de ego é quase imune a críticas. Qualquer um que questione sua visão complexa é simplesmente parte do sistema não evoluído ou incapaz de ver a verdade. O próprio ato de ser desafiado reforça a crença de ser um visionário solitário em um mundo de cegos. O comportamento de alguém preso nesta armadilha é revelador. Há uma condescendência sutil, uma impaciência com a simplicidade. A vida deixa de ser uma experiência a ser vivida e se torna um texto a ser incessantemente interpretado. Cada evento, cada conversa, cada gesto é analisado e encaixado na grande teoria. A espontaneidade morre e, em seu lugar, nasce a necessidade compulsiva de estar sempre um passo à frente, de saber, de ter um mapa. Watts diria que você parou de dançar a música da vida e, em vez disso, subiu no balcão para tentar reger a orquestra. Ficamos prisioneiros de nossa própria perspectiva, isolados no topo de uma montanha que nós mesmos construímos, observando um mundo do qual não nos sentimos mais parte. Como então podemos descer deste pico solitário sem abandonar nossa capacidade de ver? Como podemos usar essa visão aguçada sem sermos totalmente consumidos por ela? A saída da prisão da própria mente não está em parar de ver, mas em mudar a forma como olhamos para o que vemos. Não se trata de destruir a ferramenta, mas de aprender a usá-la com a habilidade de um mestre artesão, em vez de ser usado por ela. A primeira estratégia, talvez a mais crucial, é a prática da metacognição, o ato de pensar sobre o próprio pensamento. É uma técnica central na terapia cognitivo-comportamental e um pilar da meditação mindfulness. Quando o padrão surgir em sua mente, em vez de mergulhar nele imediatamente, dê um passo para trás e observe-o. Faça perguntas a si mesmo. De onde vem essa conexão? Qual emoção está alimentando essa busca por significado agora? É uma curiosidade genuína ou um medo da incerteza? Estou vendo um padrão na realidade ou estou impondo um padrão à realidade? Esse espaço criado entre o observador e o pensamento é o início da liberdade. A segunda ferramenta é um princípio emprestado da ciência e da filosofia, o princípio da falseabilidade, popularizado por Karl Popper. Ele argumentava que uma teoria só é científica se puder ser provada como falsa. Devemos aplicar isso às nossas próprias grandes teorias. Em vez de procurar obsessivamente por mais uma prova de que você está certo, faça o oposto. Procure ativamente, com honestidade brutal, por evidências que contradigam sua visão.
Qual fato, se verdadeiro, faria sua bela estrutura de pensamento desmoronar? Essa prática é o antídoto mais poderoso para o viés de confirmação e exige uma imensa coragem intelectual. Por fim, a estratégia que Alan Watts mais defenderia: o retorno à experiência direta e sensorial. A mente que vê padrões opera no reino do abstrato, do simbólico. Para equilibrar isso, é preciso se ancorar no concreto. Sinta a textura da sua roupa, o calor do café em suas mãos, o som dos pássaros lá fora. Práticas de grounding ou aterramento nos tiram do labirinto de nossas cabeças e nos trazem de volta ao mundo como ele é, antes de o rotularmos e interpretarmos. É sobre participar plenamente da dança cósmica, como diria Watts, em vez de apenas tentar desenhar o mapa da coreografia. Estas não são soluções rápidas, mas sim práticas contínuas, um reajuste constante da nossa relação com a nossa própria mente. Mas essa disciplina levanta uma questão crítica e inescapável. Quando a luta interna para manter a clareza, esse automonitoramento constante, cruza a linha de uma exploração filosófica e se torna um sintoma de algo mais profundo, algo que exige ajuda externa? É fundamental entender que a jornada do autoconhecimento tem um horizonte realista. Não existe um estado final de iluminação onde o ego é aniquilado para sempre. O processo é uma prática contínua de autoconsciência. O ego é um mestre em se reinventar. Se você se livrar de uma identidade, ele criará outra. A meta, portanto, não é a eliminação, mas a integração e a humildade. É reconhecer os jogos da mente sem se tornar um peão neles. A capacidade de ver padrões é um dom imenso, quando temperado com a consciência de suas próprias limitações e com os pés firmes na realidade compartilhada. O perigo nunca esteve na visão, mas na arrogância que pode acompanhá-la. E isso nos leva à distinção mais importante de todas. A linha que separa a exploração filosófica da percepção de uma condição clínica que necessita de atenção profissional. Se ver o que ninguém vê começa a incluir experiências como ouvir vozes que outros não ouvem, se desenvolve em uma paranoia persistente de que você está sendo perseguido ou observado, se leva a um isolamento social que prejudica sua capacidade de trabalhar, estudar ou manter relacionamentos, ou se causa um sofrimento emocional intenso e constante, então não estamos mais no campo da filosofia, estamos no campo da saúde mental. Condições como a esquizofrenia, o transtorno esquizoafetivo ou transtornos de personalidade podem se manifestar com percepções alteradas da realidade. Este canal e estas ideias são ferramentas para a reflexão, nunca em hipótese alguma um substituto para o diagnóstico e o tratamento profissional. Se as suas percepções estão lhe causando angústia e prejuízo, a atitude mais corajosa, sábia e verdadeiramente iluminada que você pode tomar é procurar a ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra. Cuidar da sua saúde mental é o alicerce para qualquer clareza genuína. No final, o perigo inesperado que Alan Watts revelou não está no ato de ver o que os outros não veem. O verdadeiro perigo está em se agarrar a essa visão. Está em acreditar que o que você vê é a totalidade da realidade e que você, o vidente, está separado e acima de tudo. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro avanço é segurar sua visão. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.